dica de hoje. E hoje no nosso quadro Sem Filtro, eu vou contar uma mega novidade. Ai, meu pai! Que vai acontecer aqui no canal do Balé Online. Vou contar direto assim, Tia Ju? Pô, conta? Então, vamos lá, sem surpresas. Vamos lá, na verdade assim, vai começar a ter alguns conteúdos sobre sapatilhas de ponta no canal. Sim, vai ter. Entra aquelas carinhas de pânico agora, né? Mas sim, essa é a novidade e a gente vai conversar sobre isso, sobre essa novidade no nosso quadro Sem Filtro. Bora lá, Tia Ju, manda ver. Eu sei que a Tia Ju vai me jogar na fogueira agora, bora lá. Bom, a primeira pergunta né? Por que você tomou a decisão de falar sobre ponta no canal, sendo que é algo que você sempre disse, eu não vou falar sobre ponta no canal do Balé Online. O que fez essa mudança de decisão? Isso, olha, vamos lá. Vou primeiro explicar por que eu sempre dizia, que agora eu não vou poder dizer mais, que eu jamais falaria sobre ponta aqui no canal do Balé Online, porque eu sempre tive um medo muito grande que uma pessoa iniciante, que nunca fez balé, que não tem condições ainda de ir para as pontas, se inspirasse no conteúdo do Balé Online e colocasse uma sapatilha de ponta para fazer aulas de balé na ponta em casa. Sim? Então, o meu medo quanto a isso é gigantesco. Então, eu sempre falei, não, nunca vou falar de ponta para nunca dar essa possibilidade para as pessoas. Sim, ok? Sim. Ponto. Por que você mudou isso agora, Mari? Porque, infelizmente, eu comecei a ver muitas, ter acesso a muitas alunas do Balé Online, assim, de fora, pelo canal Balé Online, eu comecei a ter acesso a muitas bailarinas que não têm contato com a minha aula e que acabam relatando situações muito extremas no uso da sapatilha de ponta. E aí, isso me incomodava. Então, são bailarinas que já fazem ponta presencial em alguma escola e isso começou a me incomodar demais de ver quantos erros estão tendo no uso da técnica com pontas. E você quer que eu continue? Vamos, prossiga. Tá. E aí, eu fui escrever o raio da palestra da USP, que se tudo der certo eu vou deixar disponível aqui para vocês no canal, que é uma palestra sobre lesões em bailarinas, que eu vou dar na semana que vem, quando eu estou gravando esse vídeo, não sei quando esse vídeo foi pro ar, mas enfim, vai ser na semana que vem. Eu fui montar essa palestra e eu fui buscar novos artigos científicos, sim, sobre lesões em bailarinas. E eu quase infartei, porque de 10 anos para cá surgiram muitos artigos falando sobre sapatilha de ponta, e falando da biomecânica da ponta, e falando de todos os riscos, e falando de tudo que a bailarina faz de errado e que acaba provocando lesões. E aí aquilo fez um turbilhão na minha cabeça, e eu falei, meu Deus, será que eu tô certa de me calar? De não falar sobre pontas no canal e deixar a galera fazendo um monte de coisa errada por aí? Entende o meu perfeitamente, dilema? Perfeitamente. E aí eu comecei a ficar muito incomodada com isso. Fui ler mais artigos, fui pesquisar mais coisas e decidi que eu vou começar a falar de coisas relacionadas à sapatilha de ponta aqui no canal. Não vou propor exercícios, não é isso, tá? Mas é realmente alertar o uso errado da sapatilha de ponta. Produzir conteúdos que mostrem para quem acompanha o canal o que a gente não deve fazer jamais na sapatilha de ponta. Essa é a ideia. É um conteúdo educativo para prevenir algumas lesões para quem já faz ponta, né? Isso. Então aquela sua apreensão inicial para que as pessoas pudessem começar a fazer ponta em casa assistindo vídeo, isso ainda permanece. Sim. Que é terminantemente contraindicado, né? Sim, assim, isso, se tivesse um jeito, de
filtrar, né? O vídeo só abre para quem, pra quem faz aula de ponta presencial. Mas não tem esse jeito de filtrar, não gratuitamente, né? Não dessa maneira. Então, assim, minha apreensão nesse sentido continua, mas eu comecei a pesar um outro sentido. Quantas bailarinas, né? Quantas bailarinas, ou até pessoas que não são bailarinas ainda, poderiam de repente pegar esses conteúdos e começar a querer trabalhar ponta em casa, sim, quantas? E quantas já estão trabalhando ponta em escola presencialmente e estão se machucando? Porque todas as pesquisas são com bailarinas que fazem aula presencial. Sim. E o índice de lesão é gigantesco. Sim. 56%, posso começar a falar de pesquisa? Só Pode. 56% das bailarinas clássicas vão ter lesão em algum momento da vida. 56%, galera. Sim? Então, é uma coisa que não dá pra gente ignorar. E um dos maiores fatores de lesão na bailarina é a sapatilha de ponta. Por uso inadequado. Então, é sobre isso que eu vou falar aqui em alguns vídeos, para tentar realmente alertar as bailarinas, porque lesão vai ter que se reabilitar, vai ficar um tempo longe da dança, isso se não precisar ficar para sempre. E prejuízo Prejuízo maior, né? E quem sai perdendo? O balé. Sim, com certeza. Então é isso, Tia Ju, foi por isso, Tia Ju. E você falou que você recebe, né, várias mensagens, né, das pessoas até tirando dúvida ou contando situações, né, do uso da ponta e que te deixou assustada. Tem alguma situação que você consegue compartilhar com a gente para elucidar? Se não der para falar, tudo bem, a gente entende. Mas se tiver algum exemplo que você possa dar de alguma coisa que você falou, nossa... Olha, uma coisa que me chama muita atenção é que as pessoas não... A maioria das bailarinas que entram em contato comigo sobre ponta é um negócio muito gigantesco, assim, a gente vai falar, por isso que eu preciso fazer vídeos falando disso, porque é muita coisa. Mas assim, existe uma cadeia, né? Um negócio vai levando a outra coisa. Então a bailarina tem a ansiedade de fazer ponta, sim? Aí ela tem pressa para fazer, ela não tem um corpo preparado para isso. Aí o professor fica naquela incógnita, coloca ou não coloca, muitas vezes ele não tem conhecimento para avaliar e ele peca. Aí a bailarina começa a fazer ponta, ela começa a ficar frustrada porque ela não está conseguindo fazer, aí ela começa a compensar os movimentos, aí ela começa a ter pequenas lesões, e aí vai girando, aí ela fica frustrada de novo, entende? Sim. E vai virando um negócio. Então, não é só um ponto para se trabalhar, tem que trabalhar todos esses pontos. Então, a gente vai ter que conversar sobre essa ansiedade pela ponta, a gente vai ter que conversar sobre o preparo físico, sim, né? Então tem toda essa coisa. E toda essa cadeia, eu não estou falando de como fazer pirueta na ponta. Entende? Então eu tenho uma cadeia gigantesca para trabalhar com vocês aqui dentro do Balé Online de forma gratuita, sem falar de ponta. Tem todo um embasamento por trás da ponta que não é a execução exatamente. E é isso que falta nas bailarinas, é por isso que elas se machucam, porque elas não sabem de nada disso, coloca a ponta no pé e vai tentar fazer o passo a qualquer custo. Isso é perigoso. E aí, do que eu recebo, né, de mensagens assim, há muitas bailarinas assim com dificuldade de conseguir chegar no eixo certo da ponta. E isso é um dos principais fatores que desencadeiam lesões. O que você está fazendo assim, Tia Ju? De um artigo que eu tinha visto. Você viu um artigo sobre isso, Tia Ju? Tia Ju vai trazer pra gente tudo que ela viu aí, então. Tô curiosa agora. Não, eu tinha visto um artigo que falava justamente isso, que um desalinhamento, o alinhamento, na verdade, de 2 graus, apenas 2 graus no eixo da bailarina, se ela estiver mais alinhada em 2 graus, isso alivia em 18 quilos o peso sobre o tornozelo dela, a sobrecarga em cima do tornozelo dela. Cara, O que é 2 graus para aliviar 18 quilos, né? Pensa então, fazendo desalinhado, quanto isso não pode prejudicar, né? Exatamente. E esse estudo fez quem, Tia Ju? Porque esse estudo eu vi. Eu não lembro agora, depois eu coloco aqui, pode ser? Não foi esse que foi da Gainer?
Esse foi o da Gainer, verdade. Gainer. De 2001, da Gainer de 2001, verdade. Então, olha só, a Gainer, sapatilha de ponta importada, Master Blaster Plus, sim, ela fez, né, acho que ela deve ter encomendado a pesquisa, porque ela não é ela não é uma empresa de estudo e tal, ela deve ter contratado uma empresa para fazer o estudo, e ela levantou essa questão de que um desvio de 2 graus alivia em 18 quilos. O alinhamento... Um alinhamento de 2 graus alivia em 18 quilos a pressão que a gente faz nos nossos pés, em cima da ponta. Ou seja, um desvio de 2 graus, se ele alivia, ele também pode prejudicar. Sim. Né? E aí você vê as bailarinas na ponta, não chegando nesse eixo, sabendo que elas estão trabalhando os pés com uma carga muito maior e pode ir lá render as fraturas por estresse, tendinites e tudo mais. Então, assim, não dá pra ficar quieta. Né? Sim. Não, de verdade, eu não gostaria de ter que falar sobre isso, porque eu fico mesmo... Sabe, assim, preocupada de, tipo, alguém se incentivar a fazer ponta em casa, sozinha, sem orientação e tal. Mas eu preciso falar sobre isso, porque eu sei que tem muitas bailarinas fazendo em escolas e sem ter esse conhecimento. Pensando na saúde, né, na sobrevida da dança dessas bailarinas que já estão fazendo. Né? Exatamente. Então, show de bola. E quando você fala, pode aumentar as lesões, tal, são lesões específicas ali no pé da bailarina, como que é, o uso da ponta, explica pra gente, assim, essas lesões, quais são essas lesões que pode acontecer? Tá, pode acontecer de tudo um pouco. Mas assim, desde fratura por estresse, né, nos ossos dos pés, tá? Vou falar bem grosso modo pra ficar claro pra todo mundo. Aí tem lesões mais simples, né? Calo, bolha, joanete, né? Que são os desvios ali de hálux do dedão e tal. Hálux rígido, que é quando o dedão do pé ele perde esse movimento. Isso é uma lesão, sim. E eu tenho. Sim, isso dói bastante e precisa tratar, né, pra diminuir a dor, e a gente perde a função do hálux. E aí ele dentro da sabatilha ele fica sem você conseguir contraí-lo para ele esticar lá bonitinho, ele fica... Entende? Então a gente precisa, né, ter ele funcionando normalmente para que a gente consiga executar as coisas. Então ali a gente falou dos dedos do pé, depois no tornozelo tem lesões de fraturas também, entorses, tendinite, sim, inflamação em tendão, é gigantesco o número. Depois a gente vai subindo, panturrilha ali pode ter lesão também, né, rupturas. E aí joelho, aí vai desencadeando outras coisas. E um ponto interessante que eles levantaram em uma das pesquisas foi a questão da postura da bailarina. Bailarinas que começam a fazer ponta e não tem o eixo, não desenvolve o eixo correto, ela começa a desenvolver lordose. Porque ela precisa se achar lá em cima. Aí ela solta o bumbum e ela começa a desenvolver lordose. Olha! Ninguém mais vai querer pôr ponta depois disso, né? Gente, assim, ó, a pesquisa, uma das pesquisas que eu vi, ela era muito clara, era uma pesquisa que falava sobre biomecânica. E ela era muito clara, ela falava, o uso inadequado da sapatilha de ponta promove isso. Ou seja, o uso adequado pode não promover, mas a gente não tem pesquisas falando sobre isso? Sim. Olha que coisa, né? Vamos levantar aí um movimento de ponta consciente, né? Ponta consciente e até diria mais, bailarinas, que é uma das coisas que eu vou falar na USP, né? Que assim, a gente tem muitas pesquisas falando de, olha, como o balé provoca lesões, olha como é o mecanismo da lesão, olha como a bailarina fica, isso. Mas, eu falei, 56% das bailarinas têm lesões, sim, mas 44% não tem. Não é? 100 menos 56 me sobram 44% das bailarinas. Onde estão? O que elas fazem? O que elas fizeram para não ter lesão? Sim. Pesquisa sobre isso não tem. Então a gente entra no mundo acadêmico, né, e a gente começa a seguir as mesmas linhas de pesquisas ali.
Então, vamos procurar lesões, vamos falar sobre as lesões. Por que não pesquisar essas 44 que não tem e entender qual é o trabalho que elas fazem para não ter? Porque isso pode me ajudar como professora. Sim. Isso pode me ajudar como bailarina. Sim. Então, estudantes de fisioterapia e de outras áreas que possam estar aí pensando em desenvolver pesquisas sobre balé, por que não pesquisar isso? O que é feito para que não tenha? Fica um pedido. Sim, é o trabalho preventivo, né? Show de bola. Se você estiver escutando a gente até agora, coloca aí nos comentários. Hashtag pesquisas do bem. Pesquisas do bem, pra gente realmente pensar nessa questão da gente pesquisar coisas no sentido inverso também, para tentar descobrir o que tem. Porque se existem 44%, eu não me conformo. Alguma coisa é feita de bom nessas meninas. O que é? E precisa ser identificado e divulgado para que todo mundo possa fazer a mesma coisa, né? Para que a gente possa pegar esse 56% que tá ruim, né? E ir diminuindo esse índice, aumentando o índice das que não têm lesões. Não, show de bola. E me fala uma outra coisa, o perigo ali no uso da sapatilha de ponta, ele está muito mais relacionado a uma escolha errada do modelo de sapatilha ali ou não? Ou é mais em relação à execução mesmo ali, ao mau uso da sapatilha? Então, as pesquisas mostram, adoro essa frase, as pesquisas mostram que tem fatores extrínsecos que fazem com que a bailarina tenha lesões e tem fatores intrínsecos. Nos extrínsecos, a gente tem a sapatilha, então uma sapatilha modelo inadequado ou que não tem ali um material que proporcione um eixo tão favorável para aquela bailarina, ela pode ser um mecanismo de lesão para essa bailarina. O chão da sala de aula, o chão, galera, professores de dança, donos de escola de dança, o chão é um dos grandes fatores de lesões, principalmente em joelho e quadril de bailarina. Então pense um pouquinho, na sua escola tem um chão apropriado, com amortecimento, não tem, não é a nossa realidade, ok, então vamos correr atrás dela, é uma prioridade. Sim, se eu quero ter bailarinas saudáveis, eu preciso colaborar com isso. Então esse é um outro fator extrínseco. E um outro fator extrínseco é a temperatura do ambiente. Porque aqui no Brasil a gente não tem muito problema com isso, né? A gente põe lá o ventilador, o ar-condicionado, deixa numa temperatura agradável e tá tudo bem. Mas lá fora eles têm muito problema com isso, porque é muito frio, então precisa pôr muito aquecedor dentro da sala, senão uma bailarina gelada ela fica mais suscetível a distensões. Sim, esses são os extrínsecos. Depois a gente tem os fatores intrínsecos, né? Que é uma bailarina que não tem conhecimento do próprio corpo, então ela avança, ela ultrapassa o limite dela. Um professor que não tem consciência do limite da bailarina e também incentiva que ela ultrapasse esse limite. E um corpo que não tenha um limite suficiente para trabalhar. Então, uma bailarina que não tem um preparo físico bacana, ela é fraca, né? Ela não tem força. Por isso que é tão importante a gente avaliar a hora certa da bailarina ir pra ponta. Porque senão eu pego uma bailarina que não tem força, coloco ela na ponta e eu tô colocando ela em risco. Aí a gente vai somar uma sapatilha que não colabora, um chão inadequado, um professor que não tá orientando direito nem os passos e nem o uso ali da sapatilha, uma bailarina que não conhece o corpo dela, né, e que não tem um preparo, um corpo preparado para isso. Aí o que a gente tem? Lesão. Isso. Da caca. Da caca. Da caca. Vamos mudar isso, galera, pelo amor. De certa forma, né, a gente pode dizer aí que na incidência aí de lesões, todo mundo tem um pouquinho de participação, né? Tanto o bailarino, quanto o professor, quanto a escola, tá todo mundo ali envolvido nisso, né? Não existe um culpado isolado, né? Não, e tem mais um culpado nessa história também. Que são os profissionais da área da saúde. Eu me incluo nisso, tá? São os profissionais da área da saúde, fisioterapeuta, o médico, porque a bailarina chega no consultório, né? Tô com dor, tô sentindo isso e tal. Muitas vezes o profissional, por não entender direito qual é o passo, como é a rotina dela de trabalho, né? De dança ali,
ele acaba generalizando as coisas e fala pra ela, você precisa parar de dançar. Você sabia que 56% das bailarinas tem lesão? Balé é lesão, você precisa parar de dançar. A bailarina vai parar de dançar? Não vai. Nenhuma bailarina vai parar de dançar porque está sujeita a lesão. A gente não vai parar. É um negócio muito mais forte do que a gente mesma. Então, não adianta eu, como profissional da área da saúde, fisioterapeuta, ou um médico, ou sei lá o que, virar para uma bailarina e falar, para, ó, acabou agora, você não pode mais fazer isso não. Sim? E quantos não falam isso? Quantas bailarinas adultas já falaram, ó, cheguei no médico e ele falou, você já tá velha para fazer isso. Entende? Então assim, quando a gente faz isso como profissional da saúde, o que eu faço com a minha bailarina? Traumatizo ela. Ela vai querer ir no médico? Não. Não, porque ela vai ouvir que ela vai ter que parar. Sim. Ela vai contar pra professora dela que ela tá com dor? Jamais. Jamais, porque a professora dela vai mandar ela ir pro médico. Sim? Ela vai ficar reparando no corpo dela aquela dorzinha que tá crescendo e vai tentar mudar alguma coisa? Não vai, ela vai começar a ignorar as lesões que acontecem nela. E essa é a realidade das bailarinas hoje. A gente ignora a dor de lesão que a gente tem. Então começa com uma dor, uma sensaçãozinha, tá meio doloridinho aqui, tá meio doloridinho ali. Eu vou ignorando o que antes era uma lesão grau leve, começa a ficar mais crônica, começa a ficar pior. Eu não trato, não vou atrás até a hora que eu tenho que realmente parar, porque não dá mais para continuar. Sim. É preocupante. Então tem um filé de gente, assim, ó, um mar de gente envolvida em tudo isso. Sim, não existe um culpado isolado, Não. né? Não dá pra falar se a batida de ponta é a culpada. Não, meu bem. É um conjunto de fatores que chega nesses dados, né? Nesses dados de lesão. Mas você vê então o trabalho preventivo como a solução para boa parte desses... Sim, eu diria que no trabalho preventivo entra a principal coisa, principal, é a bailarina saber o que ela pode e o que ela não pode fazer. As bailarinas não têm conhecimento do próprio corpo. Então ela precisa saber, cara, isso aqui não é legal de fazer na ponta, por quê? Porque vai sobrecarregar meu tendão. Então é a bailarina ter essa breve noção sobre o corpo dela, entender onde está o limite dela, ela não conhece o que identificar os limites dela, né? E ela não conhece. E tá tudo bem, só que a gente precisa educar essa bailarina. Quem pode fazer isso? O professor. Sim? Depois, o profissional da saúde que vai receber ela lesionada pode educá-la para que ela não tenha lesão novamente. Né? Enfim. Então, assim, eu acho que no trabalho preventivo entra essa questão de orientar bem a bailarina, entra a questão do professor saber o que ele está fazendo, ou pelo menos saber o que ele não deve fazer. Isso já ajuda bastante. Sim. Né? Então, assim, professores de balé, se capacitem. A gente precisa, não eu vou ter que fazer uma faculdade de fisioterapia para isso. Não é isso. Mas olha, curso de capacitação para professor, mas não um curso para aprender mais sobre balé. Não é isso. Um curso que você realmente vai entender sobre o corpo humano. Sim, isso é importante. Eu acho que, não sei se cabe, né? Você pode falar para mim. Muitas vezes, né, o professor ele fica buscando o aperfeiçoamento do balé, só que esquece que o balé ele vai ser empregado num corpo, né? E não adianta eu forçar o balé a entrar em um corpo. Eu preciso juntar o corpo do bailarino que eu tenho ali às técnicas do balé para ter um bom resultado. Não sei se é dessa forma que... Sim, é bem isso, mas assim, acho que para ficar mais claro, imaginar um pianista. Sim? Não adianta nada o pianista ficar desenvolvendo técnicas para ter os dedinhos mais rapidinhos lá para tocar o piano e parará, e cruzar as mãozinhas e sei lá o que. Se o piano não tiver afinado, o negócio não estiver funcionando direito. Sim? Então o professor é isso aqui. Só que ele toca quem? Ele toca o aluno, o corpo do aluno. Sim. Então se esse corpo não estiver pronto, não adianta nada eu ser o melhor professor do mundo. Sim. Eu preciso ter um corpo pronto, um bailarino que entenda o limite do seu corpo e que tenha um limite
que se dê para trabalhar, né? Que aí vem no outro ponto. E lembrando que todo corpo pode ser preparado, né? Quando você fala um corpo preparado, não é que vai ter algumas pessoas escolhidas com aquele corpo, não é isso. é. Quando eu falo um corpo preparado, eu tô falando de um corpo forte e flexível. Flexível não significa ter a perna aqui. Não, significa entender que a minha perna chega até aqui. Se eu quero que ela suba mais, eu vou ter que fazer um treino para ela subir. Eu vou ter que trabalhar para ela subir. Agora, não a qualquer custo eu querer que ela suba. Show. Entende? Então, um corpo preparado é um corpo que seja forte, que seja flexível, mas acima de tudo que conheça os seus limites. E que cada corpo tem um limite. E que todo mundo tem a capacidade de desenvolver essas características, né? Sim. E aí entra nessa questão, então, da prevenção. Um bailarino que tenha noção do seu corpo e do seu limite e que tenha um corpo forte, um corpo preparado, forte, flexível. Show. Ele precisa trabalhar isso. Um professor que tenha uma noção do que ele não deve fazer com o aluno. Entende? Eu não devo incentivar o meu aluno a subir na ponta dobrando esse joelho. Então, é sobre essas coisas que eu quero falar aqui no canal, entendeu? Gente, olha, um aluno, nossa, eu fico louca. Um aluno que sobe na ponta desse jeito, ele vai ter lesão assim, 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 assim. Como é que eu vou ensinar esse aluno a não fazer isso? Entende? É isso que eu quero ajudar, entende? Não, perfeito. Aí, beleza, a gente tem um professor então que entende o que ele não deve fazer com o aluno, o que ele não deve incentivar em um aluno, pensando em ponta. E aí, bom, enfim, não vou entrar nisso. E aí eu ia falar do chão da sala de aula, né, todas as outras coisas, não vou entrar nisso agora. E aí, eu ter um trabalho com esse bailarino que faça com que ele tenha um limite maior desse corpo. Né? Então, trabalhar mais flexibilidade, trabalhar mais fortalecimento, enfim. Porque muitas vezes a gente se preocupa no bailarino fazer aula de balé. Precisa fazer muita aula, muita aula, muita aula, muita aula. Só que a gente não dá nada dentro da aula de balé que compense a musculatura dele. Então, ele vai lá e faz 32 LVs. Sobe e desce, sobe e desce, sobe e desce, sobe e desce. Mas não faz um alongamentozinho assim de 30 segundos para gastrocnêmio. A musculatura grita. Vai dar merda. Entende? Então, assim, é sobre essas coisas que eu quero falar aqui relacionado à ponta. Não vou falar, tipo, para fazer pirueta na ponta você precisa fazer... Não é isso que eu vou falar. Não é esse o objetivo, né? Então, recapitulando aí, só para ficar bem claro, né? O objetivo de você passar a gravar esses vídeos não é para ninguém sair comprando sapatilha de ponta e começar a fazer ponta em casa. De jeito nenhum, isso é loucura, isso é assinar o seu atestado de lesão. Mas sim, o objetivo é você criar uma conscientização aí de coisas a serem evitadas para evitar lesão, né? De prevenções, de atitudes do bailarino, do professor, da escola para evitar e minimizar o máximo possível aí as possíveis lesões da ponta para quem já faz. Isso. Seria esse o foco então desses vídeos. Show de bola, não esqueci nada disso daí não, né? Não deixei passar nada. E, bom, pra gente ir finalizando esse vídeo, acho que você já passou bastante informação e o que você vai falar de ponta nos próximos vídeos daqui pra frente, eu acho que tem muito chão ainda pra rolar, né? E pra gente finalizar aí, eu queria que você deixasse um recado aí pra galera, uma dica, porque a gente sabe que a sapatilha de ponta é o grande desejo, né, de todas as bailarinas e tal. E nesse primeiro vídeo aí, a respeito aí desses cuidados aí que tem que ter, tem alguma coisa que você já pode falar do tipo, galera, cuidado com isso, só um alerta, você não vai se aprofundar em nada, é só um alerta, galera, ó, cuidado com isso, mas a gente vai falar disso mais pra frente. Eu diria cuidado... Pode ser na forma de uma mudança no pensar sobre a ponta, pode ser... Eu acho que cuidado com a pressa. Ótimo. Entende? A pressa eu acho que... Gente, eu falo a verdade, Tia Ju, eu sou uma pessoa, assim, ansiosa, né? Eu quero as coisas pra ontem, ou não é? Mas, nesse quesito, assim...
ponta, se eu tiver pressa, eu vou ter lesão. E aí isso vale. Pressa é inimiga da ponta. Pressa é inimiga da ponta. Aí, boa hashtag. Hashtag pressa inimiga da ponta. Sim, coloca aí se você estiver com a gente até agora. Mas assim, para bailarina a pressa é ruim porque gera uma ansiedade muito grande e ela quer fazer o passo a qualquer custo em cima daquela ponta e aí ela fica mais exposta a lesões. Para o professor, a pressa é uma desgraça porque ele vai atropelar o processo de preparo do corpo da bailarina e aí ele vai incentivá-la a fazer passos que normalmente ela não está preparada e aí ele vai gerar nela uma frustração que faz com que a bailarina desista do balé. Sim? Sim. Isso se nesse meio de tempo não tiver uma lesão, né? E, então assim, eu acho que a pressa é um grande inimigo da sapatilha de ponta. O recado final para as bailarinas é cuidado com a ansiedade, né? Cuidado com a pressa. Cuidado com a pressa. E aí tem um outro ponto também, cuidado com a... como eu posso dizer? Com a passividade, né? Então, não tenho pressa, vou esperar. Eu tô subindo mais ou menos, eu tenho pressa não, vou esperar. Isso também não vai te levar a lugar nenhum. Que aí entra num comodismo, né? Também, né? E você fica realmente passiva, esperando que o professor te prepare seu corpo, não sei o que, nananã. E, gente, olha, essa dica é de ouro. Acho que é o que você queria, tá? Te ajuda. Uma dica de ouro para finalizar esse vídeo. Tudo o que você precisa para dançar bem nas pontas é trabalhado na meia ponta. Olha! Tudo. Com certeza uma boa parte das bailarinas não pensam dessa forma. Mas Só que o que acontece? Na hora que elas colocam a ponta, elas falam, não, trabalhei na meia ponta, minha pirueta sai. Na meia ponta eu tenho força, na meia ponta minha meia ponta é alta. Mas na hora que eu coloco a ponta, não acontece. Minha pirueta não sai, o malemar consigo subir. E aí ela agrega tudo isso à meia ponta. Ah, tá. Né? Que a minha meia ponta, então, tá ótima, tá super trabalhada, mas eu não consigo fazer. Uhum. Né? E aí, qual que é a grande questão? Não é que o corpo dela vai precisar ser trabalhado na ponta. A gente vai ter que verificar outras coisas. Se realmente existe esse bom trabalho na meia ponta, se existir e ela não está conseguindo subir e chegar no eixo dela, pode ser um problema da ponta. Da sapatilha não dela, mesmo. da sapatilha. Uhum. Não da menina. Uhum. Entende? Então tem várias coisas nisso tudo. Mas o trabalho físico da bailarina ele tem que ser feito na meia ponta. Meia ponta. Aí ela vai ter um corpo forte, lindo, maravilhoso, poderoso para colocar a ponta e se habituar novamente. Aí não pode ter pressa. Entendi. Entende? Entendi. Show de bola. Show? Ficou duas mensagens finais aí importantes. Obrigada, tia Ju. Até que você não me jogou tanto na fogueira. Vai. Não. Eu te perdoo. É um tema delicado, mas eu acho que despertou uma boa consciência aí para todo mundo que assistiu esse vídeo aí, em relação aos cuidados que precisam ter e que você vai distribuir aí a partir de agora. Sim, a ideia realmente é essa. Porque às vezes, né, as pessoas podem olhar e falar assim, nossa, a Mari sempre falou que não ia falar sobre ponta, né? E de repente começa a ver no canal dicas de ponta, fala, Mari é louca, né? Não, eu sou louca mesmo, mas assim, tem um fundamento as minhas loucuras, tá? Sim. Sim? Ótima decisão. Então tá bom. A comunidade toda do balé e da saúde agradece. Amém. A ideia é realmente contribuir. Galera, se você gostou desse vídeo, se você gostou da novidade, dá um curtir no vídeo, espalhe esses vídeos pelas redes sociais para que mais bailarinas tenham acesso e evitem aí, né, a adquirir novas lesões com tudo que vai começar a sair aqui de novo no canal. E não se esqueça de se inscrever aqui no YouTube, que tem dicas todos os dias. Além disso, a gente está no Facebook, Instagram, Spotify, Telegram. te ajuda a esperar. E em vários outros lugares que tá tudo escrito aqui embaixo, tá bom? Beijos e até mais. Beijo, galera.